boa tarde a todos. Graças a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Eu quero pedir que você abra em 2 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do 1 ao 16 e depois temos outras referências. 2 Reis 21, que diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus, que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje.
Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Bom, eu devo ler mais, vou ler mais, mas nós paramos aqui um momento para falar uma coisa que acaba até sendo óbvia. Manassés foi esse homem terrível, esse rei, um dos piores reis que Judá teve, porque, lamentavelmente, Ezequias, seu pai, que foi um homem piedoso e fez tantas coisas boas pela nação, por Judá, por Jerusalém, não foi o que deveria ter sido para o seu filho. Apesar de ser um homem temente a Deus, um homem piedoso, que fez muita coisa boa para Israel, fracassou como pai. Deixou a desejar como pai. Eu fiz questão de ler todos esses versículos mostrando o comportamento, o que Manassés fez. Porque se você ler o que Ezequias fez, você vai ver que Manassés passou a vida desfazendo o que o seu pai fez. Caminhando literalmente na contramão do seu pai. Tudo que Ezequias fez, Manassés não fez. Fez ao contrário. Por que isso? Isso mostra que, como nós lemos inclusive, né, ele fazia coisas não porque não sabia o que era certo, o que era errado. Ele fazia para provocar. Ele era provocativo, ele fazia para provocar a Deus, a ira do Senhor. Nós vemos que Manassés fazia de tudo para chamar a atenção. Fazia de tudo para que alguém, né, colocasse um limite nele. E quando Deus veio, né, e colocou esse limite, permitiu que ele fosse levado com um gancho no nariz para a Babilônia, levado cativo, literalmente com um gancho no nariz, nós vemos que essa situação terrível, humilhante, de alguma forma o fez se sentir amado. Porque muitas vezes essa atitude provocativa, rebelde, desobediente, que os filhos têm, é um grito de desespero, de atenção. É o filho gritando para que o seu pai, a sua mãe, lhe dê atenção. E foi isso que ele não recebeu de Ezequias. Vamos lembrar, e eu quero ler essa parte agora, que Ezequias havia recebido, né, uma sentença de morte, havia sido acometido por uma doença que o levaria à morte. Mas antes, o Senhor disse a ele: coloque a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer.
aqui em 2 Reis 20, diz assim, ó, naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Então observe bem, põe a sua casa, não diz põe a nação, porque isso ele vinha fazendo. Ele vinha colocando ordem na nação. Para a nação, para o povo, ele vinha fazendo a coisa certa. Mas aqui fica nítido, e por outras coisas mais que nós vamos ver, outras declarações mais que nós vamos ler, é nítido que ele negligenciava com relação à sua família, com relação à sua casa, com relação ao seu filho. Então, nenhuma palavra vem por acaso, vem sem propósito. Ele vinha sendo bom para a nação, mas vinha falhando e falhou terrivelmente em passar o bastão, não se preocupou com as próximas gerações. Nós vamos ver a indiferença e o desprezo que ele tinha com o filho, a descendência dele. Ele não se importou em passar bem o bastão. Nós vemos que Davi também sofreu muito na sua casa, na sua família, porque também foi negligente em relação aos filhos, a criação dos filhos. Os filhos não tinham limites, porque Davi não os contrariava, não os corrigia. Isso voltou contra ele, ele sofreu muito, chorou a morte, de alguns filhos, mas a culpa era dele, que não contrariava, que não colocava limite, que não corrigia. E eu vou ler para você que quando você hesita em castigar, em confrontar, em corrigir, em disciplinar um filho, você não está amando esse filho. A prova do amor é a disciplina, é a correção. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, se Deus prova o seu amor nos corrigindo, nos disciplinando, é o que todo pai, toda mãe deve fazer com seus filhos. Discipliná-lo, colocar limites. Manassés cresceu sem limite, cresceu sem amor, cresceu sem correção, cresceu sem atenção do pai. Toda a atenção de Ezequias se voltou para a nação. E é exatamente isso, onde você coloca o seu foco, aquilo tende a se desenvolver. Tem gente que profissionalmente é bem sucedido, que fora de casa é bem sucedido. Por quê? A atenção, a dedicação dele se volta para aquilo, para a carreira, para a vida profissional. Tem gente que tem sucesso em algumas áreas, mas dentro de casa é um fracasso. É um fracasso. Isso precisa ser visto porque abaixo de Deus, a coisa mais importante que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. Abaixo de Deus vem família, casamento, filhos, E se a sociedade está do jeito que está, é porque a família não tem sido tratada como uma prioridade abaixo de Deus. Não tem estado na lista de prioridade, não tem estado logo após o Senhor, mas após muitas outras coisas. Nós não podemos apenas no discurso dizer que Deus, a família, é a coisa mais importante.
muitos, se forem questionados sobre seus valores, o que realmente importa, para ele vai dizer que Deus, a família, os filhos. Mas quanto tempo é dedicado à família? O quanto nós realmente investimos no nosso lar, na criação, na educação dos nossos filhos? Uma coisa é criar, outra coisa é educar, ensinar. As pessoas perderam o prazer de ensinar, né? Muitos pais têm se negado a essa missão, a essa responsabilidade. A grande missão do Abraão foi ensinar o Isaac. Foi transmitir ao Isaac o temor do Senhor. O temor. E você vai ver que isso era passado mesmo de uma geração para outra, porque você encontra Jacó, por exemplo, dizendo que se o temor de Abraão, o temor de Isaac, seu pai, não estivesse com ele, ele teria sucumbido. Ele reconhece que foi graças ao temor de Abraão, de seu pai Isaac, que ele prosperou. É porque aquilo foi passado de uma geração para outra. E nós sabemos disso. Tá aí, ó, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Quer dizer, eu teria sucumbido. Eu só prevaleci porque o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac está comigo. Quer dizer, isso foi passado para ele. Isso foi transmitido, né? Nós vamos ver que Ezequias até tinha essa consciência, sabia que essa era uma responsabilidade dele, mas não fez. E nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que ele não correspondeu à bondade que recebeu do Senhor, o benefício que recebeu do Senhor. Deus, quando ele orou, deu a ele vida, deu a ele tempo, deu a ele mais 15 anos de vida, para que pudesse colocar a sua casa em ordem, colocar em ordem o que estava em desordem, que era a sua casa, não era mais quando ele assumiu o reinado. Ele realmente pegou Israel, assim, bagunçado. A idolatria tinha tomado conta, e ele restaurou o culto, se livrou dos altares idólatras. Como disse, foi excelente para a nação, foi excelente para o povo, mas foi negligente e indiferente em relação à sua casa. Eu quero destacar isso aqui, ó, que Deus disse a ele, porque ele experimentou e provou, né, dos benefícios da fé e da fidelidade do seu predecessor Davi. Então, por causa de Davi, né, ele estava sendo beneficiado. Davi se preocupou, depois de ter falhado, né, com os seus primeiros filhos, com Salomão, podemos dizer que ele fez um excelente trabalho. Depois de ter visto a desgraça tomar conta da sua casa, a morte, a violência, né, o ódio tomar conta da sua casa, com Salomão já foi diferente. E ali nós vemos ele realmente sendo pai, educando, ensinando, transmitindo valores, princípios. O próprio Salomão relata isso no livro de Provérbios. Fala do quanto o seu pai, né, se dedicou a educá-lo e ensiná-lo.
Então Salomão foi o que foi porque Davi o ensinou e transmitiu os valores certos. Salomão pediu sabedoria porque isso foi incutido por Davi no coração de Salomão. Davi passou esse valor para Salomão. Dedique a autoestima à sabedoria, meu filho. Busque, use tudo que você possui para adquirir, obter sabedoria, conhecimento. Então, Davi transmitiu valores altos para Salomão. E olha no que deu. Depois ele se perdeu, mas nunca antes nem depois houve alguém como Salomão. E Davi, tem uma boa parcela aí de responsabilidade, de colaboração, de contribuição para o que Salomão se tornou. Da mesma forma, quando vemos Aminon violentar Tamar, depois Absalão se vingar, matando o próprio irmão, depois conspirando contra o pai, parte de toda essa rebeldia, esse desequilíbrio na vida dos filhos, vinha dele que está lá, ele não contrariava os seus filhos. Ele não contrariava. Quando Aminon violentou Tamar, ele não agiu. Ele não contrariou. Ele fez de vista grossa. Não corrigiu. E isso voltou contra ele mesmo. Então ele chorou amargamente a morte do seu filho Absalão. Mas isso era consequência da sua negligência como pai. Então, aqui nós vemos um homem que se revelou extremamente egoísta, porque Deus deixou claro para ele aqui, que estava atendendo a oração dele para um propósito, que estava revertendo as coisas. Ele ia morrer e o Senhor disse: eu vou te curar, eu vou te dar mais 15 anos de vida, você vai ter tempo para fazer o que eu disse. Coloca a tua casa em ordem. Prepara as coisas, porque nós não vamos viver para sempre. A única certeza que nós temos é de que vamos morrer, vai chegar o nosso dia. E como estamos servindo a nossa geração e que legado vamos deixar? Que valores nós temos transmitido aos nossos filhos? Ezequias não se preocupou com isso. Ezequias não correspondeu. Se você vem aqui para Crônicas, 2 Crônicas 32, 25, nós vamos ver aqui, a Bíblia dizendo: mas Ezequias tornou-se orgulhoso, isso depois da sua recuperação, depois de ter sido curado. Ele se tornou orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então ele não correspondeu, ele não aproveitou bem a oportunidade. Ele tinha uma missão, a mais importante agora, que era preparar o seu descendente, o seu filho, para assumir o seu lugar. Era dedicar atenção a Manassés, era colocar limites, era discipliná-lo, e ele não fez. Ele não aproveitou. Ele foi negligente. Ele se tornou orgulhoso. Na sequência, nós vamos ver até ele. E na ocasião, aquilo foi um teste, foi algo permitido por Deus. Permitido por Deus para ver o coração de Ezequias. Deixa eu continuar a leitura aqui, no 32. No 32, vamos continuar aqui no 27, Possui Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos de todo tipo de valor.
Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas, construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Então esse rei foi lá, após saber, tudo que o Senhor fizera por ele, como ele havia sido milagrosamente curado, restaurado, e depois dessa prosperidade, esse rei foi lá, mas foi lá com intenções, com segundas intenções. O Ezequias não discerniu o propósito da ida desse rei. A Bíblia diz que ele abriu os seus tesouros, mostrou tudo o que ele tinha. Não, não escondeu nada, mostrou tudo, abriu toda a sua casa, abriu todos os tesouros ali, deixou que esse rei visse, e aí veio a palavra do profeta, questionando ele. Vamos continuar no 12, Naquela época o rei da Babilônia, 2 Reis 20, 12, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns. A prata, o ouro, a especiaria, o azeite finíssimo, seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu. Em outra tradução, você vai encontrar, pois pensou, ou seja, o que estava dentro dele, pois pensou que durante sua vida haveria paz e segurança. Então, boa essa palavra que anunciaste, pois pensou, ou seja, isso estava dentro dele, toda essa destruição, todos esses acontecimentos terríveis vão acontecer não durante a minha vida. Quer dizer, eu não vou estar aqui para viver isso. Não vai acontecer comigo. Então está tudo certo. Vai acontecer com a próxima geração. É o meu filho, são os meus descendentes que serão levados pelo rei da Babilônia, cativos, que sofrerão, que serão subjugados. Então está tudo certo, não é comigo, eu vou viver em paz. Ele entendeu que tudo aquilo aconteceria num tempo vindouro, não durante a sua vida. Então, ele não se preocupou, ele não se incomodou com aquilo, revelando assim o seu egoísmo. Por isso que a Bíblia diz que ele não correspondeu à bondade do Senhor. Porque ao invés de ele se voltar para a casa dele, aproveitando a oportunidade, a segunda chance que Deus estava lhe dando,
ele foi fazer muitas coisas. Nós vemos que ele armazenou muito ouro, prata, né? Deus até o abençoou, mas é o que a bispa já falou, né? Aquela prosperidade infrutífera. O que adiantou ele prosperar? O que adiantou ele armazenar tantas coisas, né? Prata, ouro, especiarias, azeite finíssimo. Ele prosperou, Deus o abençoou em tudo, né? Mas para quê? Para alguém depois vir e levar. Seus descendentes não desfrutaram. O que ele construiu, seu descendente passou a vida desconstruindo. Porque ele não se importou em criar, educar, disciplinar, corrigir, amar o seu filho. Nós podemos dizer que Manassés não foi amado, porque tudo que ele fazia de forma consciente e provocativa, para chamar atenção. Era alguém desesperado por atenção, por limite. Você já ouviu, inclusive, em vários destinos curados, pessoas dizerem que faziam coisas esperando receber uma correção, um não, né? Que fazia coisas terríveis para chamar a atenção dos pais, porque queria se sentir cuidado, queria ter aquela sensação de que alguém se importa comigo, mas por crescerem com essa indiferença dos pais, quer dizer, faz o que quiser, né? Pode fazer, pode viver a vida do jeito que você quiser, sem limites. Foram se perdendo, se aprofundando, se afundando, né? Num estilo de vida degradante, se envolvendo com as pessoas erradas, porque toda pessoa que sofre com a indiferença dos pais, com a rejeição dos pais, sai em busca, né, de um pai, sai em busca de um lugar, de alguém, onde ele possa ser aceito, se sentir importante, onde os filhos muitas vezes se envolvem com as pessoas erradas, entra no meio, num grupo que só irá fazer mal a ele. Então, Manassés foi um homem terrível, o pior rei talvez de Israel, e isso tinha a ver com a indiferença, com a falta de amor, com a falta de disciplina, de correção do pai. E o que ele fazia era de forma consciente e de forma provocativa, porque ele queria que alguém colocasse um limite, que alguém chamasse atenção. Eu ainda separei aqui em Isaías 38, do 15 ao 20, diz assim, mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso, andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde, deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais, diga assim comigo, os pais, contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Quem disse isso? Ezequias, após ser curado. Observe
que aquela doença foi para chamar a atenção dele, foi para ele rever a vida dele, rever os valores dele. E enquanto se viu doente, se humilhou, buscou o Senhor, né? E na sua oração aqui, ele deixa claro que ele tinha consciência da sua missão, da sua responsabilidade como pai. Ele diz: os pais contam a tua fidelidade, os pais contam a fidelidade do Senhor aos seus filhos. Ele entendeu que era o que ele tinha que fazer, que era a responsabilidade dele, né? Passar bem o bastão, transmitir ao filho a fidelidade, o temor do Senhor, mas ele não fez isso. Como eu li em Crônicas, depois que ele foi restaurado, ele não correspondeu à bondade com que foi tratado. Ele recebeu misericórdia, ele recebeu a bondade do Senhor. Deus deixou claro que ele estava, né, sendo beneficiado, inclusive, pela fidelidade de seu predecessor Davi. Quer dizer, as escolhas de Davi estavam refletindo na vida dele. E agora, ele tinha que fazer escolhas pensando na próxima geração. Ele tinha que beneficiar o seu filho. Mas a palavra dele é sempre uma palavra muito pesada, né? Quando ele ouve o que aconteceria com os descendentes e simplesmente diz: boa essa palavra. Quer dizer, não vai acontecer comigo, vai acontecer com meu filho, com os meus descendentes. Então a indiferença dele foi muito grande. E isso resultou num monstro. O que Manassés fez foi pior do que as nações que Israel expulsou da terra. Ele conseguiu fazer pior, ele derramou muito sangue inocente, ele chegou a sacrificar os seus filhos. Sacrificar, queimar vivo os próprios filhos. Ou seja, aquela indiferença que ele recebeu do pai, ele transferiu, né? O que ele recebeu do pai, ele transferiu para os próprios filhos. Ele não recebeu amor, ele não amou, porque que pai, que mãe queima vivo os próprios filhos, né? Que pai faz isso? Que mãe faz isso? Né? Alguém, por isso que a gente não pode julgar, não pode condenar mesmo, porque ninguém dá o que não tem. Quando você vê um pai, uma mãe, não sendo o que deveria ser como pai, como mãe, isso começa lá atrás. Isso vem lá de trás. Talvez a pessoa não recebeu e não tem para dar. Né? Agora, se ela está em Deus, não há desculpa. Porque o que nós não recebemos dos nossos pais terrenos, podemos receber de Deus. Se nos faltou algo dos nossos pais terrenos, o nosso Pai Celestial pode nos dar, quer nos dar. Né? Então, em Deus nós podemos, mesmo que não tivemos, né? Tanto é que o próprio Manassés, depois que ele se voltou para Deus, ele mudou, ele se transformou. Depois que ele se voltou para Deus, passou a se relacionar com Deus, recebeu ali o amor de Deus, foi um outro homem, completamente diferente. Completamente diferente. Então, nós precisamos lembrar sempre que as guerras que nós não vencemos, nossos filhos terão que lutar. Se nós não cumprirmos bem com o nosso papel, nós vamos deformar a próxima geração. Manassés foi deformado. Manassés se transformou um monstro
E isso porque não recebeu amor, não recebeu limites. O que ele recebeu foi rejeição, foi indiferença, foi desprezo. Isso faz de qualquer criança que nasce, né, como uma folha em branco. Transforma a criança que não recebe amor, disciplina, limite, se transforma num ser humano horrível, num ser humano deformado, e isso Deus cobra dos pais depois. Então cada pai precisa levar isso muito a sério. O que as Escrituras nos ensinam, por exemplo, aqui em Salmo 2, 12, a Bíblia diz, tá aí, ó, beijem o filho. Beijem o filho. Quem tem filho sabe disso. Principalmente aqueles, né, que a linguagem do amor é beijo mesmo, é abraço, é toque físico. Eu tenho uma filha que se falta esse toque, se falta esse abraço, se falta esse beijo, não demora muito, logo eu vejo atitudes para chamar atenção, uma rebeldia, fazendo coisa. Ela sabe que ela não tem que fazer aquilo, mas ela faz para chamar atenção, ela faz para provocar, ela faz porque ela não está se sentindo amada. Tem atitudes, né, que ela sabe que ela não deve ter, mas que ela tem para, como se, né, eu estivesse dizendo, olha para mim, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso de amor. Então beija o filho, para que ele não se ire. Em Provérbios 13, 24, coloca para mim, diz assim, quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Né? O mundo diz que não se pode dizer não a uma criança, mas muitas vezes as atitudes que os filhos estão tendo é um grito pedindo por limite, por correção, por disciplina. Todo ser humano precisa de limite. Os pais são autoridades e precisam estabelecer limites. Estar debaixo de autoridade é estar debaixo da bênção. Tanto que a Bíblia fala, né, que os filhos que não respeitam, não honram seus pais, estão encurtando a vida. Porque viver muitos dias e viver bem depende do cumprimento desse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na vida. Ainda a bispa falou isso no domingo, né? Quando uma pessoa morre aos 70, 80 anos, bom, a Bíblia mesmo diz, né, que depois dos 70 já, enfim, muitos já não tem mesmo mais a qualidade de vida, enfim, já viveu bastante. Pode até viver mais, mas já viveu muito. Agora, quando um jovem morre aos 20, né, que seja 30 anos, tá na cara que seus anos foram ceifados, foram roubados, né? Tá nítido que os dias desse jovem foram abreviados. E isso muitas vezes tem a ver com a rebeldia, com o desgosto que esse filho tem dado aos pais, o desprezo pelos pais, mas que é consequência também de negligência dos pais, né? Então, nós precisamos assumir o nosso lugar. Os pais precisam se impor como autoridade, disciplinar, dizer não, corrigir, beijar. A prova de amor é quando nós corrigimos, disciplinamos. Quem hesita em castigar, disciplinar o filho, não o ama, diz a Bíblia. Aí fora você vai ouvir que não pode dizer não, né? Que os filhos não podem ser contrariados,
Mas a Bíblia manda, se necessário for, usar a vara. Manda beijar, mas também manda usar a vara. Manda castigar, disciplinar, porque isso é prova de amor. E por que isso? Porque em Provérbios 22:15, a Bíblia deixa claro que a tolice está ligada, a insensatez está ligada ao coração da criança. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, as crianças precisam de direção, de correção, de nãos. O não é saudável, né? Como eu estou dizendo, nesse mundo que nós vivemos, você vai ouvir o contrário. Dando uma liberdade para a criança de escolher, de decidir, que ela não tem competência para isso. Hoje crianças decidem, né, qual será o seu gênero. Se vai ser homem, se vai ser mulher, sendo que isso já é definido por Deus. Isso não é uma escolha que cabe à pessoa. Ela já vem com isso definido. Mas o mundo caminha para isso. Uma criança pode decidir o seu sexo, mas muitas vezes não pode ser responsabilizada pelos seus crimes porque ainda não atingiu a maioridade. Então, existe essa terrível contradição, né? Ela tem autonomia para isso, mas não pode arcar com as consequências dos seus atos. Quantos pais que hoje estão, inclusive, sofrendo, gemendo, porque não permite que os filhos lidem com a consequência das suas escolhas erradas. Vai lá e cobre, vai lá e assume a responsabilidade. Com isso, estão dizendo aos seus filhos, podem fazer o que quiserem, podem ser negligentes e irresponsáveis, podem fazer a sujeira que for, que depois eu vou e limpo. Acontece, né, que isso cansa. Mesmo quando são pequenininhos, você precisa ensiná-los a limpar, organizar, porque cansa, né? É desgastante você ter que fazer tudo pelos filhos. E por um tempo você faz, porque não tem autonomia, não tem condições, mas à medida que crescem, quanto mais crescem, mais responsabilidades precisam ser assumidas. Eles precisam assumir, né? Maturidade é isso, é assumir responsabilidade. Tem pais que não deixam os seus filhos assumirem responsabilidade. Vivem em função dos filhos, vivem para cobrir os filhos, né? E não permitir que eles cresçam com as próprias experiências. Não faça isso. Em nome de Jesus, aprendamos com a palavra de Deus, com os exemplos que ela nos traz. Aprendamos com essas histórias, né? Podemos dizer que Ezequias transformou o filho num monstro. Ele fez as suas escolhas, ele tomou o rumo errado, mas parte de toda essa rebeldia, revolta que Manassés tinha dentro de si, era por conta da indiferença, da rejeição que sofreu do pai, do desprezo que sofreu pelo pai. E nós temos visto muitos jovens se perderem, muitos jovens fazerem coisas absurdas, e quando você chega mais perto, vai mais fundo, você vai ver que ela não recebeu amor, não recebeu limites, não recebeu correção, não foi contrariada, e esse é o resultado. Foi assim com Davi, foi assim com os filhos de Eli, foi assim com Manassés. Todos esses filhos, né, que foram crescendo sem limites, sem correção, fizeram coisas terríveis.
coisas absurdas. E aí depois não adianta o pai dizer: onde foi que eu errei? Eu dei tudo, eu deixei fazer tudo, né? Eu não me importei de verdade, eu não amei de verdade. Não, mas eu amo, eu dei tudo. Nem sempre amar significa isso, né? Nós como pais queremos proporcionar o melhor, mas muitas vezes o melhor é um não, é uma privação, né? É uma privação, é deixar faltar para dar valor, para ser grato. Os pais que dão tudo que os filhos pedem, né, quando deveriam muitas vezes ensinar a conquistar, né, a obter, estão dando um tiro no pé, porque amanhã esse filho vai ser um filho aleijado, problemático, né, totalmente dependente. Isso cansa. Isso cansa. Nós precisamos criar os nossos filhos para serem maduros, independentes, né? E não pessoas totalmente dependentes. Nós vamos estar ali para ajudar, para apoiar, mas tem coisas que eles precisam vencer, lidar sozinhos, ter suas próprias experiências. Amém, gente? Coloque-se de pé, por gentileza, a mão no seu coração, feche os seus olhos. E nesse momento você vai falar com Deus, apresentar o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus filhos. E vai pedir a Deus que dê a você a sabedoria para conduzir o seu lar, educar, o que é diferente, né, de criar um filho. Nós temos uma missão, a maior missão de Abraão foi ensinar o seu filho, Isaque, a temer o Senhor. E isso era, assim, uma responsabilidade levada muito a sério, passar e passar bem o bastão para a próxima geração. A luta, o trabalho, a missão da vida do Abraão foi ensinar o Isaque a temer o Senhor. O Ezequias, ele sabia que como pai tinha que contar a fidelidade do Senhor ao seu filho. E isso demanda tempo, como a Bíblia nos ensina, é ao levantar, ao deitar, é andando pelo caminho, é sentado à mesa, demanda tempo. É um trabalho, educar é um trabalho de tempo integral. O tempo todo nós precisamos estar conversando, orientando, falando, ensinando, incutindo a palavra, incutindo o temor. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Ensina. Ensina o caminho. Ensina o menino o caminho, para quando crescer, não se desviar dele. Então nós temos esse papel, essa missão, de ensinar, de incutir, de transferir os valores, os princípios bíblicos. Você que tem filhos pequenos, faça isso o tempo todo. Aproveite cada oportunidade para falar da fé, para falar de Jesus, para falar da palavra, porque essa é a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos: o temor do Senhor, a fé no Senhor. Esse é o bem mais precioso que um pai pode deixar para o seu filho. Muitas vezes vemos pais se preocupando com tudo, com tantas coisas, com as coisas materiais, em vestir com a melhor roupa, em dar o melhor presente, mas que valores nós estamos passando para os nossos filhos? O nosso papel como pai, como mãe,
é preparar os nossos filhos para o Senhor. A Bíblia diz que o nosso coração tem que se voltar ao coração dos filhos e então levar o coração dos filhos ao coração do Senhor. Assuma esse compromisso, assuma essa responsabilidade, porque você vai encontrar muitos pais hoje aflitos, gemendo, porque se preocupou com outras coisas, com tudo menos com o essencial. O bom trabalho que Davi fez com Salomão trouxe-lhe muita alegria. Fez de Salomão um filho único, muito especial. Um homem diferenciado, mas ele incutiu os valores certos. Então, assuma esse compromisso, essa responsabilidade, em nome do Senhor Jesus. Porque se hoje nós temos visto tantos jovens se perderem, é porque os pais perderam o prazer de educar, de ensinar. É porque os pais estão gerando filhos, mas não estão educando, não estão ensinando. Essa é uma geração que perdeu o prazer de ensinar. E nós não podemos abraçar esse padrão do mundo. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesse momento para que cada pai, cada mãe, meu Deus, entenda a sua responsabilidade, assuma essa responsabilidade de ensinar, de educar, de disciplinar, meu Deus, de amar, e nós amamos sim quando beijamos, quando abraçamos, mas também quando disciplinamos, quando colocamos limites. Nós mostramos que nos importamos com alguém, meu Pai, não somente quando, meu Deus, presenteamos, meu Deus, abraçamos, beijamos, mas também quando confrontamos, quando corrigimos. Muitas vezes a correção, meu Pai, a disciplina, como está escrito, não é prazerosa no início. Quando nós corrigimos nossos filhos, nós vemos eles emburrados, meu Deus, virar para o canto, ficar emburrado, mas, Senhor, um dia agradecerão por cada não, por cada disciplina que recebeu, por cada privação. Meu Deus, muitos pais hoje estão mais desesperados pelo amor dos seus filhos do que cobrando e exigindo aquilo que vai fazê-los viver uma longa vida e uma vida abençoada, que é respeito, honra. Senhor, nós não podemos ter essa carência do amor dos nossos filhos. Não podemos estar desesperados pelo amor dos nossos filhos, porque isso vai nos levar a uma atitude negligente. Vai nos levar a uma atitude fraca. Vai nos impedir de agir como autoridades que somos. Senhor, se há pais dessa forma, desse jeito, não exercendo o seu papel, não atuando como autoridade, fazendo de tudo, quando deveria estar fazendo a coisa certa, eu oro para que as escamas caiam, que cada um entenda o seu papel. Eu oro para que, se houver filhos aqui agora, acompanhando essa mensagem, meu Deus, veja os prejuízos de se viver na rebelião, na rebeldia. Meu Deus, Manassés só gemeu e sofreu, sendo esse filho provocativo, rebelde, vivendo essa vida sem limites, sem regras. Isso voltou contra ele terrivelmente. E uma coisa nós temos aprendido com o Senhor, o que não recebemos dos nossos pais, o Senhor tem para nos dar, o Senhor pode nos dar. Meu Deus, talvez muita coisa que Manassés fez foi tentando se vingar do pai. Foi uma tentativa de atingir o pai, de se vingar do pai. Havia muitas feridas, havia muita mágoa naquele coração. E eu oro, meu Deus, para que, se houver filhos
que estão magoados, ofendidos, feridos com as atitudes erradas, negligentes que os próprios pais tiveram, que decidam perdoar, esquecer, entender que as pessoas só podem dar o que têm. E se ela não recebeu dos pais o que gostaria, o amor, a atenção, ela pode se voltar para o Senhor, como por fim Manassés fez, se voltou para o Senhor. E ao se voltar para o Senhor, foi transformado, tornou-se uma bênção para a nação, uma bênção para o povo. Foi mudado completamente. Meu Deus, Manassés queria ser valorizado. E só o Senhor é quem pode nos dar o valor que nós temos. Nos fazer se sentir importantes, amados. Somente o Senhor. Então eu oro para que filhos se voltem para o Senhor. Para que filhos que talvez estão, Senhor, tomando o rumo errado. Nessa busca por aceitação, se envolvendo e se submetendo a coisas que sabe lá no fundo que não está certo, não é o que o Senhor tem, que se volte para o Senhor, porque no Senhor vai encontrar o seu valor, a sua identidade. Então, meu Deus, eu oro para que filhos sejam salvos, eu oro para que pais assumam a sua responsabilidade. Meu Deus, valorizem a oportunidade que tem tido de ensinar, de transmitir os valores certos. Ezequias recebeu mais 15 anos. Recebeu uma oportunidade e não aproveitou. Os filhos crescem, meu Deus. E podem amanhã refletir a nossa negligência. Meu Deus, amanhã podemos estar gemendo por ver nossos filhos tomando o rumo errado, por não termos aproveitado o tempo que tivemos. Então nos guarda dessa negligência, nos guarda de sermos omissos, nos guarda de sermos coniventes com os erros dos nossos filhos, nos guarda, meu Pai, dessa carência, meu Pai, emocional, do amor dos nossos filhos, que muitas vezes nos impede de agirmos como a autoridade que somos e disciplinarmos. Em nome de Jesus, eu oro para que a Tua palavra traga, meu Deus, clareza, consciência a cada um da postura que cada um deve assumir. E oro para que famílias sejam abençoadas, filhos sejam salvos, filhos consigam perdoar seus pais, filhos consigam liberar perdão, meu Deus. Em nome de Jesus, encontrar o seu valor e a sua identidade no Senhor. Oro, meu Deus, para que os pais assumam a sua postura de autoridade, coloquem a família de fato como uma prioridade abaixo do Senhor. Chega, meu Deus, de apenas discursar de forma politicamente correta, dizendo que o Senhor, a família, é a coisa mais importante. O que nós temos visto, meu Deus, na prática, não é isso. Não é isso. Vemos pais egoístas, focados em si mesmos, em suas metas e objetivos pessoais, mas quando, meu Deus, casamos, temos filhos, perdemos totalmente o direito de pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Perdemos completamente esse direito de priorizar nossas vontades, desejos. Não, Senhor. Temos que viver para o Senhor e para a nossa família. Que cada um entenda isso e reorganize, meu Pai, as suas prioridades. Eleve os seus valores. Em nome de Jesus, nós oramos por famílias fortes. Isso é possível com cada um assumindo bem o seu papel. Eu abençoo cada um que está aqui, que está pela transmissão, e que o Senhor possa falar mais aos corações, trazendo discernimento, revelação, clareza, em nome de Jesus, e ajudando o Senhor. Eu oro para que o Senhor ajude cada pessoa a fazer o que lhe cabe, assumir a postura que lhe cabe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém.